Ela estava vazia. Vazios também estavam os olhos de quem já morou ali. O relato foi enviado de forma anônima por um homem identificado apenas como D, um professor aposentado que, em 2004, viveu uma experiência traumática ao se mudar temporariamente para a Rua 9, num bairro antigo da cidade de Campinas, SP. Até hoje, ele diz que não consegue falar da casa sem sentir um nó no estômago. Tudo começou após um divórcio difícil. D, então com 52 anos, decidiu aceitar a proposta de um amigo e morar por alguns meses em uma casa que estava vazia, herança de família, desocupada havia 11 anos. A estrutura era simples, mas estava bem cuidada. Não parecia abandonada, apenas silenciosa demais. Na primeira semana, tudo correu normalmente, mas algo incomodava D profundamente, mesmo sem razão aparente. A sala principal, onde havia uma estante de madeira embutida na parede com marcas de livros antigos e um relógio de pêndulo que não funcionava, mas ainda fazia barulho às 3 da manhã. Ele desligou o relógio, removeu o pêndulo, mas, nas madrugadas seguintes, o som continuava ecoando, como se a madeira da casa estivesse viva. Na segunda semana, D começou a acordar às 3h13 em ponto, sem alarme ou motivo, sempre com uma sensação de que havia alguém no pé da cama. No início, pensou que fosse o estresse, mas então começaram os ruídos. Passos pelo corredor, portas batendo mesmo estando trancadas, objetos caindo na cozinha, mas quando ele ia ver, estavam todos no lugar. Até que em uma noite, ao acender a luz do banheiro, viu algo que nunca mais conseguiria esquecer. Um espelho embaçado, apesar de não haver vapor, e uma silhueta atrás dele, parada, olhando diretamente para ele, com a cabeça levemente inclinada. Mas ao se virar, não havia ninguém. Na manhã seguinte, encontrou pegadas molhadas que vinham da porta de entrada até o corredor, mas lá fora não chovia. D decidiu procurar o antigo dono da casa, irmão do amigo, e descobriu que ali havia morado uma mulher chamada Beatriz, que faleceu em 1993. Não foi um acidente. Ela se afogou na própria banheira depois de trancar todas as portas por dentro. O estranho é que a banheira estava seca e o corpo estava com marcas no pescoço, como se alguém a tivesse segurado. Oficialmente, foi declarado suicídio, mas a família sempre suspeitou de outra coisa. Algo que já estava naquela casa desde antes de Beatriz. O irmão do amigo implorou para que D deixasse a casa o quanto antes. Mas ele demorou e pagou o preço. Na última noite que passou na casa, D acordou com o som de um choramingo fraco vindo da sala. Ao sair do quarto, tudo estava escuro, mas, sentado no sofá, havia alguém. Uma mulher de cabelo encharcado, roupas brancas grudadas no corpo, cabeça baixa. Ele ficou paralisado. O relógio da sala, desligado, marcou 3h13 e começou a tocar. A figura levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram completamente brancos, e quando ela abriu a boca para gritar, todas as janelas da casa explodiram ao mesmo tempo. D desmaiou. Foi encontrado pela manhã pelo amigo, com ferimentos leves e as mãos cobertas de hematomas, como se tivesse se defendido de algo. Hoje, a casa da Rua 9 ainda existe, mas está lacrada com tábuas de madeira. Nenhum corretor consegue vendê-la. Quem mora na vizinhança diz que, em noites mais silenciosas, é possível ouvir alguém chorar do lado de dentro. E que, às vezes, o som de um relógio ecoa da sala, mesmo com a casa vazia. D nunca mais falou com ninguém pessoalmente sobre o caso. Mas no fim do relato que enviou, ele escreveu: se você ouvir um relógio tocando às 3h13 e não tiver nenhum em casa, não se levante. Ela só quer ver quem está acordado. Era para ser só uma trilha rápida. 4 amigos, um final de semana qualquer, e uma serra como tantas outras. Mas o que encontramos lá não estava vivo, e, ainda assim, nos seguiu. Esse é o relato enviado por Marta V, em 2016, a um fórum fechado de relatos sobrenaturais. O caso foi recontado, investigado por grupos de pesquisa em fenômenos inexplicáveis, e até hoje permanece sem explicação oficial. Marta, de 29 anos na época, viajava com o namorado e 2 amigos.
todos experientes em trilhas e camping. Eles escolheram passar o feriado explorando a Serra d'Água, uma região pouco conhecida entre Minas Gerais e Espírito Santo, cercada por mata fechada, lagos e antigas construções abandonadas da época do ciclo do café. Segundo moradores locais, a serra tem esse nome por conta da umidade constante e neblina densa, que cobre tudo ao entardecer. Mas há quem diga que a água da serra guarda coisas esquecidas. Histórias que ninguém conta, ou que apenas os mais velhos sussurram com medo. A trilha começou tranquila. A mata era fechada, mas bonita. Animais pequenos cruzavam o caminho, riachos cortavam o solo úmido, e a sensação de isolamento era completa. Eles caminharam por horas até encontrarem uma clareira com o que pareciam ruínas de uma antiga construção. Paredes de pedra cobertas de musgo, colunas quebradas, e uma estrutura central que lembrava um altar circular feito com pedras brancas. Tudo estava silencioso demais. Sem vento, sem insetos, nem mesmo o som de folhas se movendo. Ali, algo mudou. Carlos, um dos amigos, disse que sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse mergulhado. Marta relatou tontura e um enjoo repentino. Eles decidiram seguir viagem e montar acampamento mais adiante, evitando passar a noite ali. Mas quando estavam prestes a sair da clareira, ouviram um som, uma voz feminina, vinda da direção do altar. Chamava o nome de Marta 3 vezes. Eles correram, apavorados, e montaram acampamento a 2 quilômetros dali. Evitaram comentar sobre o que ouviram, tentando racionalizar o ocorrido como eco ou algum morador escondido. Mas à noite, a névoa ficou mais densa do que nunca. O som da água escorrendo pelas pedras era constante. E então começaram os sussurros. Não vinham de uma direção específica. Estavam em volta da barraca, como se a mata inteira sussurrasse. Em vários tons, alguns infantis, outros roucos, distorcidos. Nenhuma frase completa. Apenas sons que imitavam vozes humanas. Por volta das 2h30, Marta acordou com a barraca aberta. A zíper havia sido abaixado até a metade. Lá fora, no meio da névoa, viu uma figura de vestido branco, de costas para ela, entre as árvores. Não dava para ver o rosto, mas a coisa flutuava levemente, sem fazer barulho. Quando tentou acordar os outros, a figura se virou. Marta desmaiou na hora. Pela manhã, o grupo decidiu sair imediatamente da serra. Mas a trilha que haviam marcado com fitas e GPS simplesmente desapareceu. O sinal do celular sumiu. E durante o dia inteiro, andaram em círculo sem sair do mesmo trecho de mata, como se o lugar os estivesse prendendo ali dentro. À noite, os sussurros voltaram, mas desta vez, mais fortes, mais agressivos. Voltem. Ela quer vocês. Ela ainda está com fome. Carlos surtou e começou a correr pela mata sozinho. Foi encontrado só no fim do dia seguinte, encolhido em posição fetal, com arranhões nas costas e olhos arregalados. Repetia apenas uma frase. Ela bebeu da pedra. Eu vi. Ela bebeu da pedra. Quando finalmente encontraram uma estrada de terra no 4º dia, estavam desidratados, cobertos de picadas e sem memória clara dos últimos momentos. Marta afirma que, ao olhar para trás, viu a mesma figura parada no alto da serra, imóvel, como se os observasse. Após isso, todos abandonaram completamente a prática de trilhas. Um dos amigos se mudou para fora do país. Carlos teve crises nervosas recorrentes e foi internado brevemente. Marta, por fim, enviou o relato completo a um fórum privado, junto com fotos da clareira e dos altares. As imagens foram analisadas. O altar de pedra aparece em 3 fotos, mas na 4ª, tirada segundos depois, ele simplesmente desaparece, como se nunca estivesse ali. Hoje, a Serra d'Água está fechada ao público. Oficiais alegam risco de deslizamento e trilhas inseguras. Mas moradores próximos ainda relatam, em algumas noites, ouvir vozes vindo da mata, mesmo sem ninguém por perto. Especialmente quando chove. Especialmente quando a serra fica coberta pela névoa. E se você passar pela estrada da região, não parece vir uma mulher de branco pedindo carona. Ela não precisa de ajuda.
Ela quer que você volte.